Olá, meus irmãos, meus amigos, sejam todos bem-vindos ao nosso momento de estudo bíblico da Palavra de Deus. Convido você a toda atenção, todo zelo com a aprendizagem que nós podemos retirar da Palavra do Senhor, tá bom? Nessa oportunidade eu quero compartilhar um texto que se encontra no Evangelho de Lucas, capítulo 12, versículos 35 a 48. Vamos ler. Cingindo esteja o vosso corpo e acesas as vossas candeias. Sede vós semelhantes a homens que esperam pelo seu Senhor, ao voltar ele das festas de casamento, para que quando vier e bater à porta, logo se lhe abra. Bem-aventurados aqueles servos a quem o Senhor, quando vier, os encontre vigilantes. Em verdade vos afirmo que ele há de cingir-se, dar-lhes lugar à mesa, e aproximando-se os servirá. Quer ele venha na segunda vigília, quer na terceira, bem-aventurados serão eles se assim os achar. Sabei, porém, isto: se o pai de família soubesse a que hora havia de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria arrombar a sua casa. Ficai também vós apercebidos, porque a hora em que não cuidais, o Filho do Homem virá. Então Pedro perguntou: Senhor, proferes esta parábola para nós ou também para todos? Disse o Senhor: quem é, pois, o mordomo fiel e prudente, a quem o Senhor confiará os seus conservos para dar-lhes o sustento a seu tempo? Bem-aventurado aquele servo a quem o seu Senhor, quando vier, achar fazendo assim. Verdadeiramente vos digo que lhe confiará todos os seus bens. Mas, se aquele servo disser consigo mesmo: meu senhor tarda em vir, e passar a espancar os criados e as criadas, a comer, a beber e a embriagar-se, virá o senhor daquele servo em dia em que não o espera e em hora que não sabe, e castigá-lo-á, lançando-lhe a sorte com os infiéis. Aquele servo, porém, que conheceu a vontade do seu Senhor e não se aprontou, nem fez segundo a sua vontade, será punido com muitos açoites. Aquele, porém, que não soube a vontade do seu Senhor e fez coisas dignas de reprovação, levará poucos açoites. Mas aquele a quem muito foi dado, muito lhe será exigido. E aquele a quem muito se confia, muito mais lhe pedirão. Este texto é a nossa continuidade no estudo das parábolas. Você sabe muito bem que essa parábola, ela ficou conhecida como a parábola do servo vigilante. Vigilante na ideia de que ele é alguém esperto, atento, alerta. E essa parábola também, ela nos ensina sobre como nós devemos ser diante do nosso Deus na iminente expectativa da sua vinda. Todos devem estar conscientes desse grande momento que abalará céus e terra e será um dos maiores, se não o maior acontecimento almejado e aguardado por todos os filhos de Deus. Essa parábola também, ela inspirou um filme de um ator de Hollywood, Charles Bronson, em que ele, ao se aposentar, viaja para uma cidade menor para descansar, passar os seus últimos dias. E no filme narra que ele vai para um lugar onde há muita violência, pessoas são assaltadas, pessoas são violentadas, e ele, como um vigilante, um defensor da lei, ele começa a mudar aquele quadro, defendendo as pessoas que estão ali e percebendo a necessidade de se fazer justiça. Então, aquelas pessoas estão sofrendo na mão de bandidos. E é semelhante àquilo que nós pensamos acerca de nós mesmos. Você sabe muito bem que a nossa vida, Deus nos coloca nesse mundo com o intuito e o objetivo de agirmos em nome dEle, para que Ele seja engrandecido pelas ações que fizermos. E para Ele, nós agimos na vida dos outros. Você sabe também
que há uma necessidade latente e visível ao nosso redor, onde pessoas sofrem, não conscientes do seu papel, e nós, como servos do Senhor, aqueles que Deus chamou para as boas obras, para que pudéssemos refletir a sua imagem nesse mundo, nós temos que agir também em função. Então, essa característica, que é bem peculiar a nós, filhos de Deus, nos torna servos do Senhor. E o servo obedece aquilo que é trazido ao seu conhecimento por o seu Senhor, o seu dono. Servo no grego significa doulos, que é como um escravo, aquele que presta a sua vida em dedicação a alguém que pertence, a alguém que ele pertence. Então, o texto nos narra aqui essa parábola, com os discípulos perguntando se Jesus se referia a eles ou a todas as pessoas. Aí Jesus conta uma parábola. Ele diz assim: olha, o servo, que ele deve ser vigilante, ele deve aguardar com a expectativa, uma alegria, e ele deve fazer tudo aquilo como se o Senhor pudesse vir no outro dia ou imediatamente. Ele não vai tardar, embora tenha muitas pessoas que considerem-no assim. E essa parábola ela nos explica como deve revelar-se a nós as coisas que hão de acontecer. A Bíblia diz que Jesus, falando para os seus discípulos, lá em Mateus 24, ele diz assim: olha, a vinda do Senhor será como o dia do ladrão, um momento em que as pessoas estarão desapercebidas, e dois estarão no campo, um será tirado, o outro deixado, dois estarão na cama, um será tirado e o outro deixado. E ele diz assim: olha, acautelai-vos, apercebei-vos de que isso não vos suceda de uma forma que você não aguarda. Assim como também na parábola das 10 virgens, onde 5 virgens consideradas nécias pensavam que o noivo iria demorar, enquanto 5 prudentes, elas se prepararam, elas se ataviaram, se adornaram e pegaram a lamparina com azeite extra, porque esse dia e essa hora ninguém sabe. Mas quais são as características dos servos? O texto vai dizer para nós aqui, numa sequência, no verso 36, diz assim a parábola: sede vós semelhantes a homens que esperam pelo seu Senhor, ao voltar das festas de casamento, para que quando vier e bater a porta, logo se lhe atenda. O verso 35 diz assim: cingido esteja o vosso corpo e acesas as vossas candeias. Veja que coisa interessante Jesus coloca para eles. A primeira, lombos cingidos, ou seja, tudo organizado, pessoas atentas, pessoas dispostas, porque não se sabe quando o noivo vem, quando o Senhor da casa virá. Então eles têm que estar preparados com a roupa e as vestes organizadas, lombos cingidos, quer dizer, preparados para quando o Senhor bater a porta, logo se lhe atenda. Ele diz também candeias acesas, ou seja, tudo claro. É uma forma de explicar a compreensão que nós temos que ter dessa data. Quando os discípulos questionaram Jesus, quando se daria isso? Quando seria a sua vinda? Ele diz assim: olha, isso o Pai reservou para a sua própria e exclusiva vontade. Ele preparou um dia em que enviará o seu Filho para resgatar e buscar aqueles a quem ele alistou, a ele separou para estar com ele. Outra coisa que o texto vai dizer para nós: estejam seus ouvidos atentos. É a ideia aqui de atenção, tudo aguardando essa preciosa vinda. Nós nos sentimos com uma expectativa prazerosa. Aguardar a vinda do Senhor significa que eu e você, aqueles que têm esperança na vida eterna, estará sempre preparado, atentos, ouvidos atentos àquilo que se está acontecendo no nosso meio. Diz também o texto que deve ser assim que ele chegar e bater a porta, as pessoas que são servas estarão ali atentas, de tal forma que não se demore,
ele vai chegar, bate a porta e logo se lhe abrirem, né? Serão abertas as portas. Isso traz para nós uma ideia de ação imediata, algo ágil, algo apto. Logo se lhe abrir, quer dizer, logo estará preparado. Quando nós nos preparamos para qualquer tarefa ou qualquer desafio, somos nós aqueles que têm que largar e chegar em primeiro. Não podemos deixar uma oportunidade assim passar. Quando nós lemos o livro de Marcos, o Evangelho de Marcos, sempre Marcos trata essa ideia de imediatamente, logo, de imediato, de repente. Esses termos iniciam-se a nós para que nós tenhamos a ideia de prontidão. Pessoas que estão esperando algo acontecer e não vacilam, não negligenciam, não erram no seu potencial de fazer logo aquilo que se lhe pede. Mas o texto também nos mostra que, além dele demonstrar uma ideia de vigilância, ele mostra também que para ser servo do Senhor é necessário a ideia de dedicação. Está aí no versículo 38, diz assim: quer ele venha na segunda vigília, quer na terceira, bem-aventurados serão eles se assim os achar. Veja que essa ideia de dedicação, além da ideia de vigilância, retrata para nós que não importa o horário, não importa o dia, se é numa segunda, se é numa quinta, se será no domingo, nem também o ano, se será 2021, 2050. O importante é que haja em nós uma dedicação, se queremos de fato ser servos atentos, pessoas vigilantes, alertas. Essa capacidade se dá quando o servo nunca está satisfeito com aquilo que se faz. Ele sempre quer fazer mais, o melhor, ele quer colocar o seu coração nessa obra, né? E nós vivemos num tempo de pessoas meio distantes daquilo que Cristo quer para nós, que quer para si realizar. Então perceba que o servo, ele nunca é surpreendido, ele nunca é pego vacilante. Por quê? Porque ele está aguardando, ele é vigilante, mas também ele é dedicado. Ele fala e faz aquilo que compraz ao seu Senhor. Ele nunca é surpreendido pelo inusitado, pelas mudanças e intempéries da vida. Muitas pessoas se sentem na obrigação de fazer apenas aquilo que se manda. Para a Bíblia e para a vida cristã, a vida dos servos, diz assim: olha, quando nós fazemos apenas aquilo que nos manda, ainda somos considerados servos inúteis. Mas nós temos que fazer além. Se a nossa justiça não exceder em muito a dos escribas e dos fariseus, nós não temos parte com Deus. Por quê? Porque fazemos de qualquer forma. E a Bíblia diz que maldito o homem que faz a obra do Senhor relaxadamente. Logo, essa organização, essa dedicação, mostra-nos que haverá para todos aqueles que aguardam o Senhor uma ideia de pessoas conscientes do seu papel. O servo, ele tem a obrigação de fazer, assim como ele recebe ordens, né? Se dá ordem para ele tem que cumprir cabalmente, não questionar, nem colocar dificuldades em executar. Terceiro lugar, além de vigilante e além de dedicado, o servo aqui demonstrado no texto, ele demonstra a necessidade de ser recompensado. Por que recompensado? Olha, quem trabalha faz jus a um salário. Quem se dedica por qualquer obra, ele tem que ser ressarcido ou ser recompensado. Não que esse seja o intuito, o objetivo, mas ele faz jus àquilo que ele se esforçou. Então, lembrem vocês que aqui no 42 e 43, veja o que é que o texto diz. Verso 42 diz: disse o Senhor: quem é, pois, o mordomo fiel e prudente, a quem o Senhor confiará a seus conservos, para dar-lhes o sustento a seu tempo? Bem-aventurado aquele servo
a quem o Senhor, quando vier, achar fazendo assim. Ele será recompensado, ele será premiado. Haverá uma recompensa de tal forma que isso é uma forma de galardão. O próprio Pedro disse para Jesus: Senhor, nós que deixamos tudo para te seguir, o que é que receberemos? E Jesus diz ali naquela conversa com o discípulo que ele não passará despercebido aos olhos do Senhor. Ele será recompensado, receberá muito mais nesse mundo e no porvir. Veja que premiação Deus dá aos seus servos, aquele que é fiel. O prêmio é uma consequência, ele não é o objetivo inicial, ele não é um fim em si mesmo. É uma recompensa por um trabalho digno e bem executado. Então nós temos aqui a ideia da parábola do servo vigilante, que trabalha esses três aspectos. Trabalha o aspecto de alguém que é dedicado, alguém que é vigilante e alguém que receberá uma recompensa. E por que isso é importante para nós? É porque muitos se frustram ao executar qualquer trabalho, porque eles esperam recompensas humanas. As pessoas dizem: olha, eu fiz tanto, eu me dediquei tanto, olha o que foi que eu recebi. E quando nós comparamos as pessoas do mundo que não conhecem um Senhor, que não obedecem a uma voz, a um comando, a uma ordem, a uma instrução, o que é que faz? Sempre espera a recompensa do outro. O outro não pode nos recompensar, porque ele não tem nem para si, quanto mais para nós. Mas nós conhecemos alguém e servimos alguém que é dono de tudo, todas as coisas. Ele é poderoso, ele é Senhor, e diante dele todas as riquezas são possíveis, e ele nos dará no tempo certo, por aquilo que nós demonstremos, né, na nossa vida e na nossa conduta. Então a vida de um servo, executar um serviço, tem que ser baseado nele. Todas as coisas que fizermos tem que ser para o Senhor, que é nosso Deus, e não para o próximo. O próximo é a consequência ou o alvo do nosso trabalho. Nós fazemos para que o nome dele seja exaltado, porque foi ele que nos mandou. Nós executamos em prol do próximo, não pelo próximo em si mesmo, mas porque o Senhor se agrada quando fazemos assim. E isso é interessante de explicar, sabe por quê? Porque todo trabalho dedicado a algumas pessoas, por mais qualificante e especial que ela seja, quando é movido apenas por causa do outro, ela não tem nenhum sentido. Mas quando nós fazemos para o outro como para o Senhor, quando dedicarmos a nossa vida a uma causa por causa de quem nos mandou, nós entenderemos que é para Deus que fazemos. Para Deus teremos a nossa recompensa das mãos dele. É por causa da sua ordem que realizamos. As pessoas são o objeto do nosso amor, mas a obediência e o serviço é dedicado a Deus que nos manda. É Ele que tem que ser glorificado. É Ele que nos mostra como devemos atendê-lo. E isso é fantástico de perceber, porque esperar a recompensa de pessoas não nos torna servos, nos torna pessoas semelhantes. É por isso que Jesus especifica qual é o serviço, como a ordem é dada e como deve ser feito. Verso 45 diz assim: mas se aquele servo disser consigo mesmo: meu senhor tarda em vir, e passar a espancar os criados e as criadas, a comer, a beber e a embriagar-se, virá o senhor daquele servo em dia e hora que não espera, e em hora que ele não sabe, e há de castigá-lo, lançando-lhe a sorte com os infiéis. Olha que coisa interessante. Se o Deus que nos manda ser servos uns dos outros, baseando-se em ser servo dele, fazendo isso com toda a alegria e dedicação, nós teremos a recompensa. Mas Jesus enumera aqui alguns que não farão. Ele é consciente
e ele é ciente dessa a condição que as pessoas recebem a outorga, o mandato para cumprir a sua vontade. Então, no verso 45, ele diz que há um servo que não aguarda a vinda do Senhor. Você imagina isso? É bem claro para você? Um servo que, por todos os seus afazeres, ele não imagina que o Senhor virá. Está apenas trabalhando, apenas servindo, mas ele faz tudo sem perceber a seriedade da vinda do seu Deus. Então, o que acontece? A Bíblia diz que ele espera que essa vinda tardia, e ele faz com que os outros sejam maltratados. Ele espanca, ele come, bebe e embriaga-se. E qual é o castigo dessa pessoa? Ele será considerado infiel, será abandonado e desprezado. Interessante também é no verso 47, quando o texto diz: aquele servo, porém, que conheceu a vontade do seu Senhor e não se aprontou, nem fez segundo a sua vontade, será punido com muitos açoites. O segundo servo que o texto fala para nós é que esse servo é negligente e desatento. Ele não se aprontou, ele desobedeceu e receberá um castigo com muitos açoites. O terceiro tipo de servo é aquele do versículo 48a, que diz assim: aquele, porém, que não soube a vontade do seu Senhor e fez coisas dignas de reprovação, levará poucos açoites. Veja que esse servo, ele não sabia qual era a vontade do Senhor, mas ele não procedeu de forma condigna com os outros. Então ele é um servo vacilante e desanimado, está fazendo por fazer. Então ele receberá poucos açoites, porque aqui a ideia de não conhecimento da vontade. Mas no verso 48, item B, a parte B do versículo, diz assim: mas aquele a quem muito lhe foi dado, muito lhe será exigido, e aquele a quem muito se confia, muito mais lhe pedirão. É o servo responsável, aquele que é organizado, que recebe recompensa, e aquele que é digno de receber muitas coisas, porque ele faz com maestria, com habilidade, com destreza. A capacidade dele de executar, ele tem um alvo de ser abençoado pelo seu Senhor e faz sempre o melhor para que o nome do Senhor seja glorificado na vida dele. Vocês se lembram que quando a rainha de Sabá foi visitar Salomão, e ela tinha ouvido falar de como Salomão procedia, e ela começou a andar no palácio. Ao chegar ali, viu a sua fortuna, viu a sua riqueza, e ela percebeu como Salomão tratava os seus servos. E mostra-nos o texto que ela percebeu qual era a vestimenta dos servos, como ele os tratava, como ele se portava. E ela diz assim para Salomão: olha, eu tenho andado no palácio, tenho percebido como você é uma pessoa muito mais do que eu pensei. Eu tinha ouvido falar de você, mas meus olhos comprovaram muito mais, porque você é um homem sábio, que lida com pessoas distintas e diferentes, e sabe tratá-la e sabe cuidar de cada um deles. Irmãos e amigos, quero desafiar você a perceber como você tem vivido. Será que você é um servo abençoado, um servo dedicado, vigilante, atento, organizado? Ou você faz as coisas por impulso, sem aperceber-se da seriedade de que você é um escolhido, um chamado para ser bênção nesse mundo? Se você é atento a tudo isso que eu falei e entende essa parábola dessa forma, você precisa de todas as suas forças dedicar-se ao Senhor. Ele conta com você para que o nome dele seja glorificado nas suas ações. O Senhor nos proporciona isso. Ser servo não é uma tarefa árdua, mas é um privilégio. Quando nós fazemos aquilo que somos mandados
E como é que nós sabemos a vontade do Senhor? Porque o texto diz que teve um aqui que não sabia. Nós temos que ler a palavra do Senhor. É lá que tem as instruções para todos aqueles que querem ser um servo vigilante. E se você tem esse propósito na sua vida, saiba que Deus vai despertar você para executar coisas tão magníficas, tão espetaculares, em que o nome dele será exaltado no seu proceder. Que Deus nos dê um espírito assim, de servos obedientes, de homens e mulheres que fazem o melhor para o Senhor. E as pessoas serão assim atendidas e sendo elas alcançadas, porque nós fomos os servos obedientes. Que Deus nos dê a alegria de servir cada vez mais, com a força que Deus nos dá. Deus te abençoe. Eu quero orar por você nesse instante, apresentando a sua vida, pedindo ao Senhor que fortaleça você, sustente o seu coração, firmando os seus passos em Cristo Jesus. Vamos orar? Nosso Deus e nosso Pai, diante de Ti nós expressamos nossa gratidão. Obrigado por mais essa oportunidade que o Senhor nos dá de ouvirmos Tua voz, ouvirmos Tua palavra, sermos, ó Deus, edificados e fortalecidos na fé. Somos servos, Pai, que cumpre a nós obedecer ao nosso Senhor, assim como os nossos amigos e irmãos que nos escuta. Eu peço que o Teu Espírito Santo esteja sobre eles, fortalecendo-os, dando alegria e dedicação, e possam eles também, Pai, estar atentos, alertas sobre tudo o que acontece ao seu redor. O Senhor virá buscar uma igreja, virá buscar aqueles que o Senhor comprou com teu sangue. E para isso, Pai, nós temos que aguardar essa vinda bendita, com toda a nossa força e energia. Que o teu nome seja exaltado em nós, e por meio de nós, através de nós. Abençoa-nos assim, abençoa-nos em tudo que fizermos. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus te abençoe, queridos. Tenha você um dia especial na presença do Senhor. Amém.